Meus queridos irmãos, em Gênesis 13, 14, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Edificou ali um altar ao Senhor. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos meditar e refletir acerca da promessa que Deus tem para nossas vidas. E a primeira coisa que precisamos entender é que toda promessa, ela vem acompanhada de dificuldade, ela vem acompanhada de barreira, ela vem acompanhada de obstáculos, que às vezes em nós colocará medo por achar que nós não vamos vencer. Quando voltamos, irmãos, algumas gerações desse texto que acabamos de ler, nós vamos ver que Deus chama um homem e o leva em direção a uma terra desconhecida, uma terra que ele não conhecia, para lhe fazer uma promessa, dizendo que o faria pai de uma grande nação e que lhe daria toda aquela terra por herança. Glória a Deus. Gerações se passaram, mas a promessa de Deus não cai no esquecimento. Deus tinha um tempo determinado para cumprir a sua promessa. Glória a Deus. O que Deus promete, Ele faz. Passa o tempo que passar, mas Ele cumpre as tuas promessas na nossa vida. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer, acredita, Ele vai fazer, porque Deus é Deus. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele nos prometeu. E quando voltamos para o texto que nós lemos, vamos ver que havia chegado o tempo de Deus para levar aquele povo na direção do cumprimento da promessa. Às vezes nós atravessamos deserto, atravessamos mares, atravessamos muitos obstáculos para chegar até a nossa promessa. Irmãos, não é fácil atingir a promessa, atingir o resultado. No começo, no meio, nós temos obstáculos a percorrer, mas nós não podemos deixar a nossa confiança e a nossa esperança vacilar. Nós temos que acreditar naquele que prometeu, porque aquele que prometeu, Ele é o Deus que cumprirá as suas promessas na nossa vida. Da mesma maneira, Deus fez com cada um de nós. Ele tirou algum do meio da idolatria, outros do meio do lamaçal do pecado, outros deu uma vida de derrota e fracasso. Ele nos trouxe para a presença dEle. Nos trouxe para estar com Ele, nos braços dEle. Glória a Deus. Nos libertou de todas as amarras, nos limpou com o sangue puro, o sangue carmesim de Jesus Cristo, e nos fez promessas. Promessas que aos olhos humanos são impossíveis de se concretizar. São impossíveis de se cumprir, mas que para o nosso Deus nada é impossível. Olha que coisa maravilhosa. Promessa que Deus faz, irmão. Passe o tempo que passar, passe os anos que passar, mas a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Se Deus te prometeu, irmão, confia nele. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Não se preocupe.
no tempo certo, Deus cumprirá as suas promessas na vossa vida. Deus é fiel. Deus, irmãos, Ele cumpriu as promessas na vida de Abraão. Deus deu para Abraão aquilo que Ele havia prometido. E não vai dar para você? Não vai fazer para você? Olha o que Deus já fez por ti. Irmãos, se eu fosse falar aqui o quanto Deus já tem feito pela minha pessoa, na minha vida, na minha casa, na minha família, eu tomaria muitos e muitos minutos vosso para ouvir um vídeo das obras, dos milagres, da manifestação das suas promessas na minha vida. Então tenha fé, creia, acredita, meu irmão, minha irmã, que se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, Ele fará, porque Ele é Deus. E quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. E pelo sangue do Senhor Jesus, Ele cumprirá as suas promessas e o desejo do teu coração. Confia em Deus. Confia em Deus. Levante as suas mãos para o céu e já começa a glorificar, a agradecer pelas suas promessas que Ele está cumprindo na tua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz de Deus, crendo nas promessas de Cristo Jesus na tua vida. Louvado seja